Agora você imagina aí, Neymar, o ministro da Economia Paulo Guedes, o empresário Luciano Hang, dono daquela loja Havana. Olha os três aí na tela. Hang, né? Havan, isso. Obrigado, corrigiram aqui. Os três na tela. O que que os três têm em comum? Será que você arrisca um palpite? O Neymar, nosso jogador da seleção, Luciano Hang aí, e o ministro Paulo Guedes. Os três passaram pelo Ceará, mais precisamente em Maracanaú. Ei, produção, será que Neymar comprou uma casa em Maracanaú? Luciano Hang está pensando em abrir uma van lá em Maracanaú e o Paulo Guedes veio visitar alguém aqui? Será, gente? Minha gente, não. Os três receberam auxílio emergencial, 600 conto. Neymar recebeu 600 conto, morando lá em Maracanaú, aqui no Ceará. Luciano Hang, patrimônio gigantesco, recebeu 600 conto, auxílio emergencial. Ministro recebeu 600 conto, auxílio emergencial. Endereço deles, Maracanaú, Fortaleza. Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês é porque um golpista, abriu contas falsas, utilizando a identidade dessas três personalidades aí, para receber R$600 de auxílio emergencial. Essa é a segunda operação realizada pela Polícia Federal, desencadeada na manhã de hoje aqui no estado do Ceará. Quem traz mais detalhes ao vivo nesse exato momento? Mara Rodrigues, que continua na sede da PF e vai contar pra gente como é que esses estelionatários aplicavam esse golpe, envolvendo aí Neymar, empresário, ministro. Conta pra mim, Mara Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde, José Filho. Exatamente, né? A gente até fala de maneira cômica porque é de se chamar a atenção, né? Imagine só o jogador Neymar, milionário, recebendo auxílio emergencial. Foi isso que a Polícia Federal identificou, mas na verdade é um suspeito, um homem morador de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, que teria utilizado o nome do jogador Neymar, do ministro da Economia Paulo Guedes e também do empresário Luciano Hang para sacar esses valores. Quem vai falar para a gente detalhes sobre essa operação, mais uma operação da Polícia Federal realizada hoje pela manhã, é o delegado Olavo Pimentel. Como é que a polícia descobriu que ele estaria utilizando os nomes dessas personalidades para sacar o auxílio emergencial? Olá, muito boa tarde. A investigação ela tem como objetivo apurar justamente a fraude no recebimento do auxílio emergencial. Então, com base em informações inicialmente fornecidas pela Caixa Econômica Federal, foi possível aprofundar a investigação e detectar que uma determinada pessoa, suspeita até o momento, teria criado algumas contas bancárias, falsificado alguns documentos em nome de pessoas, terceiros, alguns deles conhecidos, como que você falou, né? E conseguiu inserir no aplicativo da Caixa Econômica para recebimento do auxílio emergencial. E acabou recebendo de fato o auxílio, né? Valores entre R$600 e R$1.200, né? Em nome de cada uma dessas pessoas. Efetuou o saque desses valores, transferência desses valores, ou seja, fez uso indevido dos valores recebidos em nome dessas pessoas. A Polícia Federal já sabe o montante, quanto esse homem chegou a sacar em nome dessas pessoas? As informações iniciais que temos são saques nos meses de abril e maio, né, dos valores compatíveis com o de auxílio, R$600 em nome de alguns, R$1.200 em nome das mulheres, no total aproximadamente R$5.000, mas são informações ainda iniciais. A Caixa Econômica vai atualizar esse montante. Com a perícia que vai ser realizada no material apreendido, a gente vai poder ver se existem outros envolvidos ou outros valores ainda não apurados. Isso porque as investigações elas continuam, porque na verdade pode ter sido apenas uma parte, ele pode ter realizado esse golpe em nome de outras pessoas famosas, inclusive. Nós estamos na fase de investigação, né? Uma vez que chegamos até o suspeito, com base na análise dos dados fornecidos pela Caixa, agora nós fizemos a busca e apreensão desses materiais na residência do suspeito. O de material foi apreendido na casa dele? Basicamente telefones celulares e documentos, né? Então vai ser feita a perícia, extração de dados desses celulares para verificar informações que podem levar a outros responsáveis. A polícia esteve pela manhã na casa dele fazendo essas apreensões. O que foi que ele informou para a Polícia Federal? Vocês chegaram a conversar com ele? Inicialmente ele não foi interrogado ainda, né? Ainda vai ser chamado posteriormente para a Polícia Federal.
o que a gente fez foi exatamente cumprir o mandado judicial de apreensão dos materiais que vão ser periciados, né? Obrigada pelas informações. Portanto, as investigações continuam através da Polícia Federal, porque pode ser somente a ponta do iceberg de um golpe muito maior. A gente sabe que muitas pessoas foram vítimas, inclusive, desse tipo de golpe, pessoas comuns mesmo, cidadãos que precisam do auxílio e quando foram verificar não tinha nada na conta, né? E esse suspeito ele teria utilizado o nome do Neymar, do jogador Neymar, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do empresário Luciano Heng para fazer essas contas e realizar esses saques, até então no valor de R$5 mil, mas as investigações elas continuam agora para descobrir mais amplamente como que funciona esse Mara, golpe. você me escuta bem aí, Mara? Eu quero fazer uma pergunta para você transmitir ao delegado que está te atendendo aí nesse exato momento, nessa entrevista. E a pessoa que aprovou na agência bancária esses cadastros, hein, Mara? A aprovação é feita como? Porque se eu trabalhasse num setor de banco, fazendo aprovação, liberação de valores desse daí, e eu recebesse lá o nome do Neymar, não sei o que, não sei o que, não é o quê? Neymar Santos Júnior, eu ia achar no mínimo estranho. Paulo Guedes, Luciano Heng, Xuxa Meneghel, Luciana Ribeiro, eu ia achar estranho, no mínimo. Mas foi liberado. O que acontece com essa pessoa? Diga pra mim. Vamos procurar saber a respeito dessa sua pergunta. Nosso apresentador José Filho quer saber em relação às pessoas das agências da Caixa Econômica que realizaram a aprovação desses cadastros, né? Elas também vão ser investigadas? São procedimentos internos da Caixa Econômica Federal que acabaram ficando, de certa forma, bastante facilitados para que as pessoas pudessem ter acesso ágil, não é, a esse auxílio, né? A investigação, a princípio, ela não está apurando alguma participação de servidor da Caixa Econômica Federal, né? Até porque são vários casos de recebimento indevido do auxílio. O sistema realmente pode ter deixado um pouco a desejar nessa triagem para que fossem feitos os cadastros, mas a princípio não estão sendo investigados os servidores da Caixa Econômica. Mas com avançadas investigações, certamente vai ser necessário que novas informações sejam fornecidas pela Caixa Econômica. Até porque, obrigado pelas informações, até porque as investigações elas foram iniciadas, portanto, ainda pode acontecer muita coisa em relação a essa situação, a esse golpe que teria sido aplicado por um homem lá no município de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Eu volto com vocês. Bem, para mim, a chave para decifrar essa história toda está aí, nos funcionários da Caixa Econômica, que é um órgão federal. Portanto, a Polícia Federal é quem deve fazer a investigação sobre o processo de liberação desses cadastros. Não é só o golpista. Obrigado, Mara Rodrigues. Daqui a pouquinho você volta com outro assunto importante, com novas informações aqui no Cidade 90. A gente segue. Então, a gente vai acompanhar essa investigação. O delegado ficou até meio sem jeito ali da pergunta, mas é importante também que esses funcionários da Caixa Econômica que trabalham nesse setor de cadastros, a gente entende que tudo está sendo feito para facilitar a vida do cidadão, mas essas facilitações também prejudicam e acabam fazendo com que golpistas, estelionatários, bandidos se aproveitem dessa fragilidade para praticar golpes e tirar esse dinheiro que deveria ir para realmente pessoas que precisam e está indo para a mão de bandidos. Olha, daqui a pouquinho